Olá, amigos, bem-vindos a mais um programa dos Pensadores Orientados. Hoje nós vamos poder falar um pouquinho da Copa América que está acontecendo no Brasil, né? E para falar dela está aqui comigo Gustavo Gurgel, Igor Figueiredo e André Meira. Bom, gente, no dia 1º de junho de 2021, o ministro Luiz Ramos anunciou a confirmação que a Copa América iria acontecer no Brasil. Com o apoio do nosso presidente Jair Bolsonaro, ele visou que a partir de julho ia começar a Copa América, que vários países recusaram anteriormente, e tivemos alguns atritos por causa da pandemia de Covid-19, né? Nós estamos vivendo uma pandemia de Covid-19. Nós somos um país que está um pouco atrasado na questão das vacinas perante outros países que estão acontecendo a Eurocopa, por exemplo. Já estão até mesmo com público, e aqui no Brasil a gente não teria essa condição. Mas a Copa América começou, ela já está tendo. Foram divididos os grupos, grupo A, grupo B. Os jogadores da seleção brasileira fizeram um comunicado falando que, por mais que eles são contras, eles não iam recusar o chamado da seleção brasileira. E perante disso, a gente tem uma discrepância. Muita gente é a favor, muita gente é contra. E eu quero saber um pouquinho mais dos meus amigos, o que é que eles estão achando da Copa América ser no Brasil. Né não, Igor? Bem, amigos dos Pensadores Desorientados, está quase uma partida de futebol. Mas é isso aí, a polêmica ela é grande, ela é pertinente, porque fora das quatro linhas a gente sabe que, né, tem um vírus aí que está dissipando milhares de vidas e isso não é para ser desconsiderado. Né? Isso a gente tem que tratar com a maior seriedade possível. Só que de certa forma, eu penso também que as coisas precisam continuar. A gente precisa dar seguimento em algumas rotinas, atividades que a gente tem, tá? O futebol ele está acontecendo aqui, ele está acontecendo na América do Sul, ele está acontecendo na Europa, ele está acontecendo mundo afora. Isso daí não é novidade para ninguém. Quem gosta de uma Champions League, quem gosta de uma Libertadores, quem gosta de um Brasileirão, e não só o futebol, esportes derivados, né? Basquete, vôlei e assim por diante. A questão que está em pauta aqui já que a gente tem, né, um governo que está aí com uma CPI sendo investigado, sendo acusado, a gente tem várias narrativas, vários depoentes falando sobre diversas coisas, e isso não tira o mérito do ocorrido. Só que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, eu acho que a questão da Copa América, apesar, né, de ter se criado todo essa expectativa e esse debate sobre o tema, a gente precisa recordar que a Copa América estava programada para acontecer em 2020 e os países sedes seriam Argentina e Colômbia. Só que 2020 foi o ano que iniciou a pandemia, né? Infelizmente para todos nós. E teve que dar uma continuidade agora nesse ano com a evolução da situação, né? Já que a gente hoje tem vacinas, apesar, né? Eu não vou entrar no mérito se a vacina está avançada, quem negou, quem não negou, isso é juiz de valor de cada um. Eu tenho o meu e eu sei o que aconteceu, o que eu penso, né? E os números falam por si. Sobre a questão da Copa América, eu não vejo, eu não quero entrar nesse debate político, porque eu não vejo nada de errado em sediar a Copa América. A Argentina e a Colômbia têm todo o direito de ter recusado, por N motivos. A gente também não vive uma situação, né, que a gente possa se falar que é uma situação confortável.
porque a gente está vendo os números aumentar. Hoje a gente está na casa de 10 capitais que estão acima de 80% de UTIs ocupadas, então não é uma situação fácil. E eu entendo daqueles que vão criticar e discordar. De forma alguma, eu faço juízo de valor sobre isso e respeito totalmente. Só que eu vejo que é uma competição como a que está acontecendo atualmente no Brasil, como o Brasileirão da Série A e da Série B, é também uma competição que pode ser praticado aqui. Não tem problema nenhum, sinceramente. Qual que é o debate em cima disso tudo? E, melhor, a tendência é que se chegue a protocolos, siga restritamente protocolos firmes dos jogadores estando testados, vacinados e assim por diante, né? Então, tomando todo o cuidado que essa organização de um grande evento precisa. Para o Brasil é bom, porque se movimenta eventos, se movimenta comércio, entre outros serviços que a gente sabe que tem sofrido também com a circunstância. Isso, para mim, nada tem a ver do cuidado e da prevenção que cada um precisa ter diante da situação que a gente vive. Só que a gente sabe que a gente também precisa dar sequência das nossas vidas, porque ninguém consiga. É muito bonito um global falar fique em casa. Ninguém consegue ficar em casa. Se você conseguir, amigo, tudo bem. Só que a gente já está numa circunstância, e eu, graças a Deus, eu não vou falar, eu até consigo, porque eu trabalho de casa alguns anos, etc. Mas eu preciso, né, dar sequência na vida, e isso é milhares de brasileiros. Então, eu acho que a Copa América vem para ser competida. Os jogadores brasileiros tiveram uma postura que eu considero até altiva por parte deles, porque sim, eles precisavam se manifestar, apesar que eu acredito que isso não, talvez não teria ocorrido se a Argentina e a Colômbia tivessem feito a Copa, só que como está se tratando de Brasil, cabe a eles, jogadores da seleção brasileira, se manifestar. Então eu acho que foi prudente a postura dos jogadores e da comissão técnica do Tite. Então, crédito positivo para eles aí. E a Copa América, eu acho que é isso. Tem que dar sequência, tem que fazer, e não vejo muito um debate que deveria ter sido criado. Aí vai entrar em outras circunstâncias de mídia, de um negativismo, que eu sou muito mais positivista. Eu vejo tendo a ver as coisas com os bons olhos. E vocês, meus amigos, o que vocês acharam sobre essa né, essa recepção da Copa América aqui no Brasil, André? Ô Igor, primeira coisa que eu concordo com você é a comparação, quando você fala, né, faz a comparação entre a Copa América e o Campeonato Brasileiro. Isso aí eu estou de acordo. Na verdade, eu sou contra a Copa América. Eu não queria que o Campeonato Brasileiro tivesse voltado, eu não queria que o Campeonato Estadual tivesse voltado, eu não queria que a Copa Brasil tivesse voltado. Campeonatos estaduais, né? Mas eu vejo um problema muito grande. Você falou, por exemplo, da questão de ter que sair de casa para poder trabalhar. Apesar de ser contra, eu sou contra muito mais por uma posição política. Não estou falando, quando eu falo posição política, eu não estou falando de Bolsonaro, não. É posição política no geral, tá? Eu acho que os campeonatos deveriam ter sido paralisados durante mais tempo, até como exemplo, porque o futebol, principalmente no Brasil, Europa também, o futebol ele é um movimento político também. Ele está ligado. Politicamente ele é relevante. Então, se você coloca o futebol funcionando, gera aquele murmurinho. Por que o futebol pode e eu não posso? Né? Agora, em contrapartida, isso que você falou sobre a necessidade das pessoas terem que sair para trabalhar, a gente, às vezes, numa roda de conversa, alguém vira e fala assim, cara, o jogador de futebol lá ganha milhões. Ele não precisa. Ele pode ficar um tempo sem jogar a bola e sem trabalhar. Tudo bem. E o roupeiro, o segurança, o faxineiro dos clubes de futebol, os vendedores da loja que vai vender camisa, vai vender não sei o quê, se para tudo, essa galera vai ficar sem dinheiro também. A gente entra numa sinuca de bico. Só complementar coisa da sua fala, André. Não só essas pessoas. Quando a gente fala em campeonato estadual,
Nós estamos falando, por exemplo, o São Paulo jogou contra... Esqueci o nome do time. 4 de julho na Copa do Brasil, né? Isso. A discrepância de salário, um ganha R$200 e uns ganham 200 mil. Então, tipo assim, Exato. a discrepância dentro do próprio jogo já é grande. 1% dos jogadores deve ganhar muito dinheiro. Vou colocar aqui muito. 1% dos jogadores são milionários, ganham salários astronômicos. A maioria dos jogadores não. São times pequenos. Hoje o Campeonato Brasileiro, levando até esse exemplo do Ricardo aí, tem 20 grandes clubes na Série A. Temos aí mais uns 10, talvez 15 grandes clubes na Série B. O resto são clubes pequenos, de baixo salário, né? Inclusive o meu time está na Série B. Mas não vamos falar disso não, vamos falar aqui de Copa América. Vamos falar só de Copa América hoje. Então, assim, a gente está numa sinuca de bico. Acho que é um pouquinho complicado. Eu acho, sim, que o Brasil não deveria sediar agora, porque Colômbia e Argentina recusaram por um motivo político, que eu acho que é o mesmo que a gente está. A gente está em um momento delicado. Então, vou fechar minha primeira fala por aqui, deixar a pulguinha correr aí com o Gugu. Ô, André, você sabe que a primeira fala aí do Igor, eu acho que o Igor não usou essa palavra, mas ele tinha ela na consciência dele. O debate está hipócrita. Existe uma hipocrisia monumental nessa discussão, senhores, né? Porque a gente está tendo outros campeonatos acontecendo e, por incrível que pareça, muitos deles estão sendo transmitidos pela TV Globo e não existe uma discussão aprofundada com relação a isso. E agora, o campeonato da Copa América, que a Globo perdeu o direito de transmissão, ficou mais politizado, né? Tá. Lógico que tem algumas variações, tá? Porque tem outros campeonatos que o SBT também vai transmitir. Só um parênteses aqui. Nas minhas anotações aqui, nos meus tópicos, eu usei exatamente a palavra hipocrisia. Pois é, porque na introdução do Igor foi exatamente isso. E aqui eu vou trazer uma citação muito rápida aqui de um cientista político e professor que eu gosto muito, vocês sabem quem é, que é o Fernando Schiller. Ele é comentarista da Bandeirantes, né? Eu sigo ele nas redes sociais e recentemente ele compartilhou a seguinte frase, abre aspas, já politizamos a doença, já politizamos a morte, já politizamos o remédio, o humor, a arte e a religião. E agora o futebol. Só que eu faria só um retoque. O futebol não é politizado agora. No Brasil, o futebol é politizado pelo menos desde 64. E nós temos um programa que fala exatamente sobre isso. Se a gente puder colocar aqui em cima, Ricardo, se for possível, o link do programa. A Argentina não abriu mão de sediar o campeonato porque a situação da Covid por lá está severa. O presidente achou por melhor não. E a Colômbia, por causa da crise civil que está passando por lá, né? A gente até fez também um programa sobre esse assunto. O país está numa instabilidade severa e o Poder Executivo por lá optou por não fazer, né? Agora, eu queria trazer para vocês o seguinte. Nós estamos compartilhando nosso programa hoje na quarta-feira. No domingo, dia da estreia da Copa América no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro compartilhou uma foto, né, porque ele vai se glorificar da Copa América, porque é um ativo para ele, em que ele está na frente de uma televisão. A gente pode até colocar a imagem aqui, Ricardo, se for possível. Ele está na frente de uma televisão, certamente no Palácio do Alvorada, e a Copa sendo transmitida, e ele aponta para o logotipo do SBT no canto inferior direito da tela, e ele está com uma camisa escrito Havan de todo tamanho na frente. Então, vejam, foi politizado, de fato foi, e o presidente, de uma certa forma, induziu uma série de coisas nesse sentido. O SBT levou o direito de transmissão, Mastercard e a Ambev retiraram o patrocínio em função da discussão, né, e da possível imagem negativa que a realização da Copa pudesse trazer. Quem foi o primeiro empresário alinhado a informar que patrocinaria o evento? O homem da Havan. Eu não vou falar o que falam, né, porque seria delicado, né, mas o caricato proprietário do conjunto de lojas Havan. Então, veja, SBT, Havan, Bolsonaro,
Copa América, o presidente fazendo questão de se mobilizar sempre na direção contrária das medidas necessárias de isolamento social, quando a gente analisar a Copa América pelo lado da pandemia. Então, vejam bem, quando você entra no assunto para pesquisar, igual a gente sempre faz para poder trazer o conteúdo para o pessoal, quando você vai a fundo e sai do limite das páginas e das telas dos jornais, você encontra uma série de nuances que você, a partir de um conhecimento prévio, você consegue articular. Essa imagem que eu acabei de compartilhar com vocês mostra uma articulação de bastidores para que este evento, que já está em curso, seja capitalizado pelo presidente, senhores. Agora, para encerrar rapidinho, que eu acho que o André está certo quando ele fala, não é possível não politizar os jogos. O futebol é politizado desde 64, pelo menos. É o precedente mais recente, né? Essa postura dos jogadores, por exemplo, divulgando aquela nota, que eles divulgaram logo depois daquele jogo, acho que foi no dia 8, se não me engano, eles divulgaram a nota conjunta quase que simultaneamente nas suas redes sociais, né? E aquilo ali, para mim, não está muito alinhado com o cuidado contra o Covid, não, tá, senhores? Eu acho que aquilo ali é uma manifestação de grupo. Eles estão azedos com a CBF, não é de hoje, né? O presidente da CBF tem um desgaste muito grande com o Tite, né? E olha só os trechos desse manifesto. Primeira coisa, eles dizem estarem satisfeitos com a condução da Copa América pela Conmebol, né? Depois, abre aspas, todos os fatos recentes nos levam a acreditar em um processo inadequado em sua realização, fecha aspas. Eles não queriam tornar a discussão política e dizem ser contra, mas jogarão. Ou seja, veio uma crítica avassaladora nas redes sociais, inclusive, dizendo que eles não conseguiram manter a posição firme, né? E no final de semana que aconteceu o jogo, alguns jogadores vieram a público dizer que em momento nenhum eles disseram que iriam boicotar o jogo, né? Agora, é muita grana envolvida. É muita grana. O vencedor da Copa América vai levar 10 milhões de dólares e cada time leva 4 milhões, né? Se eu não estiver errando com os números. Mas é impossível não politizar. Agora, eu não sei o que o Ricardo acha disso, mas, por exemplo, as críticas que estão nas redes sociais, elas estão pendentes entre uma visão ou outra. Agora, a Globo está divulgando aí nos meios, né, nos meios internos de divulgação e capitalização de anunciantes, os resultados dela nas transmissões passadas da Conmebol, logo depois do SBT ter ganhado os direitos de transmissão. Olha só como é que é estranho isso. Como é que as coisas acontecem muitas vezes nos bastidores, estão nas entrelinhas das notícias que a gente lê, né? Agora, você tem visto, Ricardo, essas críticas? É tudo muito discrepante, muito pouco bem sustentado. Eu concordo com o André nessas questões, dessas críticas, etc., que eu concordo que eu não era a favor nem de ter os campeonatos voltados, o Brasileirão, os campeonatos estaduais. Eu tenho uma visão, eu concordo com o André que, tipo, tem outras pessoas que dependem do futebol sem ser os jogadores, mas tem outras pessoas que dependem de todos os empregos sem ser os donos das empresas. E então eu sinceramente não concordava, mas aconteceu. Quanto a essa discussão, eu concordo com o Gustavo que politizaram. Eles começaram muito a politização e o começo de tudo surgiu porque causa da questão de e-mails, né? Que foram a questão que está sendo julgado na CPI da Covid, que é a questão da demora tanto da presidência quanto do Ministério da Saúde responder os e-mails da Pfizer, que eu não vou entrar em mérito aqui agora, isso é uma constatação da Covid, então eu posso falar, e falando que ele respondeu muito rápido o e-mail da Conmebol. A discussão toda começou por aí. E eu, sinceramente, é aí que a gente começa a ver que essa discussão foi totalmente politizada, porque eu não acho que esse deveria ser o começo da discussão. O começo da discussão deveria ser no começo dos outros campeonatos, e não no começo disso. Porque aí, a partir do momento que o campeonato estadual e o campeonato nacional é liberado, aí eu concordo. Qual que é a diferença do campeonato internacional ser liberado? Não tem diferença não tem diferença entre um e outro. Se tivesse diferença, tipo assim, não, por causa que é um campeonato internacional, é obrigatório ter liberação de torcida. Aí é outros 500.
Mas não tem isso, não tem torcida, então não tem diferença. Um jogo do Campeonato Brasileiro não tem diferença do jogo do Campeonato da Copa América. Cardinho, conversando com outras pessoas, né? Uma pessoa virou para mim e falou assim: poxa, mas se a gente libera a Copa América, vai vir gente de fora do Brasil e trazer o vírus para cá. Eu virei para essa pessoa e falei o seguinte: Brasil, por si só, é um país de dimensões continentais. Quando você tem Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil rodando, você tira um time do sul do Brasil para levar um time para o Nordeste. Você tira um time do Nordeste para levar para o Sudeste. Você tira um time do Sudeste para levar para o Centro-Oeste. Num país de dimensões continentais. Então, se a lógica de trazer o vírus de fora para dentro do Brasil é válida, por que não é válida a lógica de tirar o vírus que está no Sudeste para o Nordeste ou qualquer uma dessas outras lógicas? Não, é exatamente isso. O Gustavo, eu acho que ele sintetizou exatamente mais ou menos tudo que a gente está retratando aí. Hipocrisia. E aí existe interesses também por trás. Quando se é algo que é favorável a uma corporação televisiva, da mídia, ali se silencia. Silencia os seus contratados, os seus globais e todos aqueles que fomentam a rede social. Como é uma questão de um evento que essa grande corporação chamada TV Globo não está participando, isso gera toda uma discussão em cima. Claro, toda discussão dentro de uma democracia na qual nós vivemos, ela é muito bem-vinda e ela tem que ser falada mesmo, tem que dar vozes, a gente não precisa calar ninguém. Agora, se tratar, meu amigo, gente, convenhamos, esses jogadores e toda a comissão e quem participa diretamente da Copa América, eles vão ser muito melhor tratados do que nós, que temos que sair para trabalhar, fazer as coisas. Eles vão ser testados cada jogo, vai andar com todos os protocolos, ter o maior cuidado possível. Sim, eles podem ser infectados, com certeza, porque eles vão estar aí trafegando, né, um país continental, que é o nosso, e o André já disse. Mas eles vão estar muito melhor assistidos do que a nós. A gente precisaria não se preocupar com Copa América, a gente precisa se preocupar com os nossos hospitais cheios, com a nossa vacinação, é isso que a gente precisa preocupar, porque a eles têm lá os melhores planos de saúde e os melhores atendimentos. Agora, nós aqui, telespectadores, não temos, não. Então, a nós que a gente Quero te sofre. contradizer. Quero te contradizer. Você fala que eles vão ser melhor tratados do que a gente, né? Vai ser testado e tudo. E, na sequência, você fala da questão da dificuldade de ser tratado para o povo. E o custo, na minha visão, desnecessário para fazer altas testagens, viagens longas, hotéis, a estadia, sendo que estamos em um período de crise, não só de saúde, mas financeira, e tudo isso que você falou gera alto custo. Não, mas esse custo não sai para mim nem para você, não. Não, mas esse custo é Conmebol. Na verdade, eu não sei nem te responder se é a Conmebol que vai pagar ou cada seleção. Ao governo brasileiro não cabe arcar com isso. Pelo contrário, ao governo do Brasil e às autoridades brasileiras, seja elas qual for, cabe o interesse nosso de garantir a nossa segurança sanitária, que é fazer com que essas pessoas que vão passear pelo Brasil, né, jogando bola, que elas estejam devidamente testadas e não ofereça risco aos demais brasileiros. Eu não vejo, pelo meu entendimento, eu acho que isso não tem um custo né, do setor público brasileiro, não. Então, eu acho que essa questão, olha, infelizmente, mas não poderia não ter futebol brasileiro, Série A, Série B, poderia não ter os regionais, poderia não ter Libertadores.
Ok, poderia. E aí? E nós, telespectadores que gostamos do futebol, que já estamos vivendo essa situação de pandemia que já é sofrido. Eu, pelo menos, já estou surtando, eu já não estou aguentando mais. Estou doido que minha esposa seja vacinada. Pelo amor de Deus, Calinho, Belo Horizonte. Eu já estou assim. Agora, imagina, isso daí, querendo ou não, sim, meus amigos, é um evento, é um prazer que cada um tem de poder, pelo menos, né, ter ao que recorrer nesse momento. Que eu, infelizmente, ou felizmente, né, ainda vivo numa quarentena severa. Não sei Você só você. tá Ô, falando, Igor, só tá falando isso porque você não é cruzeirense igual eu. Porque cruzeirense tá aguentando mais futebol. Tem que parar isso tudo, tem que parar o Cruzeiro que tá insuportável. senhores, olha só, até para eu encerrar minha participação hoje com vocês, eu fiquei pensando hoje, ao longo do dia, hoje não, no dia que nós gravamos, no caso, né? Me responda uma coisa, vamos fazer uma pequena digressão. E se a Globo tivesse levado os direitos de transmissão desse campeonato? É uma Não ia pergunta, ter, não é? não ia ter É uma essa conversa pergunta, não é? toda. Agora, esse movimento paralelo que a Rede Globo está fazendo, dentro do seu grupo aí de patrocinadores, de viabilizadores de mídia, de venda de patrocínio, de mostrar resultados da cobertura dela em campeonatos da Conmebol passados, me parece um pouco de ressentimento de não ter levado o negócio, sendo que a gente sabe que o governo federal viabilizou muita coisa, movimentou muitos pauzinhos, e também não permitir, ou talvez prejudicar a imagem do campeonato, porque esse campeonato é um ativo momentâneo de Jair Bolsonaro. Os seus seguidores mais fiéis, os seus apoiadores, os patrocinadores ideológicos, nós sabemos quais emissoras são, quais empresários são, eles estão nesse bojo da Conmebol que começou no último domingo. É tudo muito articulado, é tudo muito apropriado. Basta um pouco de análise dos personagens que estão interagindo nesse jogo para você entender para que lado que o sol vai brilhar mais. Então, é isso. Existe um grande interesse da indústria da mídia no futebol no Brasil. Nós sabemos que isso movimenta um recurso violento por aqui. E esse campeonato, dessa vez, está totalmente atrelado com ideologia. Essa foto que a gente viu agora há pouco, ela dá o último ponto nesse tricô enorme que está sendo essa polêmica. Isso mostra o tanto que o governo federal está alinhado, interessado, e os interesses comerciais, quem que o governo federal quer viabilizar na mídia, quem não, e também atrelado um pouco ao fato de que Bolsonaro ele tem um interesse realmente de andar na contramão daquilo que é, de uma certa forma, o que está sendo dito no momento, né? Vocês vejam que ele se comporta sempre nessa contramão. Ele sempre se movimenta de forma a provocar dúvida, a visualizar as coisas pelo lado contrário, gerar confusão, né? Agora, olha só algumas críticas, alguns comentários que eu vi nas redes sociais, principalmente depois da divulgação da nota pela seleção brasileira, né, a nota conjunta. Abre aspas, um comentário no Twitter. Foi realizado o Brasileiro, a Copa do Brasil, os estaduais, a Libertadores, mas a Copa América não pode? Ué, é uma pergunta simples e faz todo sentido, é absolutamente razoável. Vocês já falaram sobre isso. É um sentimento de hipocrisia. Por que agora não pode? Quais interesses que estão sendo prejudicados para agora a Copa América não ser boa para o Brasil e as outras não tiveram problema? Dando sequência, a seleção foi duramente criticada por não ter sido firme com a possibilidade de boicote. Na verdade, os caras nem falaram que fariam isso, né? Ficou meio que nas entrelinhas, a imprensa meio que forçou essa interpretação. Nas redes sociais, comparam a realização dos campeonatos no exterior com a realização da Copa aqui. Aí que eu já acho um pouquinho de forçação de barra, porque a gente está com um ritmo de vacinação no exterior, na Europa, completamente diferente, em ritmo muito mais avançado do que aqui. Aqui o negócio está feio em termos de efeitos da Covid-19. E, por fim, olha só esse comentário. Eu acho que essa seleção, abre aspas, eu acho que essa seleção não tem a cara do futebol brasileiro. Opinião minha. É o autor do comentário, tá? Porém, não entendo por que só a Copa América causou esse incômodo nos atletas.
deve ter algum incentivo televisivo para esse, abre aspas, incômodo, fecha aspas. Ou se posicionassem assim para todas ou para nenhuma competição. Ou seja, essas frases, essas citações de rede social que eu acabei de citar para vocês aqui, é só para exemplificar o que vocês já disseram e que tem um forte ranço de hipocrisia. É bem complicado, sabe? Eu acho que foi tudo uma jogada de política, né? A gente está vendo aí, foi uma jogada política, uma cartada política que todas as pessoas tentaram dar. A discussão foi bancada em plena questão política, ela não foi bancada em dados. 90% das pessoas que geraram esse engajamento, eu não concordo que eles pensaram na população para poder estar fazendo as críticas. Eles pensaram num ponto X ou num ponto Y, porque é exatamente o que o autor desse tweet que o Gustavo falou e que a gente falou também. Por que os estaduais, até mesmo a Libertadores, que é o internacional, pode e a Copa América não pode? E pensando que as Libertadores, os jogos que tem aqui, são um pouco parecidos com os jogos que a gente vai ter da Copa América, que são os países que estão jogando a Copa América, que são os países que jogam Libertadores. Tudo bem que eles têm jogadores fora das Américas, né, da América do Sul, né, temos lá jogadores da Europa, etc. Então tem esse intercâmbio, vamos dizer assim, mas praticamente são as mesmas comissões, os mesmos países. Então é isso, para mim foi uma jogada política, uma discussão política, que para mim não acrescentou em nada, tanto que eu vejo que ela está subindo rapidamente, mas infelizmente o futebol aqui sempre foi moeda de política. A gente já teve um programa que o Gustavo falou, sempre foi moeda política o futebol no Brasil e sempre vai ser. Nós tivemos em 64 com a questão do Pelé, tivemos em 94 com a questão do 98 com a questão do Ronaldo Fenômeno, e sempre vamos ter essa visão política, essa interferência política dentro da seleção. E nunca vamos deixar de ter. Tivemos em 2014 também, com a Copa aqui. Então, é sempre jogada política. A seleção é usada como campanha política, a seleção é usada como angariamento de votos, o futebol é usado como isso. Quanto maior o ativo, né, mais fácil de ser explorado politicamente, né, Ricardo? E o futebol no Brasil é um ativo muito valioso. Em todos os estados, né? Nós temos aqui, por exemplo, o estado de Minas, sem denegrir ou falar o que eu acho de tais governantes, mas vários governantes, até mesmo senadores, deputados, prefeitos, são oriundos de diretoria de futebol. Temos aí o caso dos Perrelas, temos o caso do Calil, e por aí vai, sem entrar em juízo de valor de qualquer um deles. Muito apropriado falar isso. É só para poder falar que existe isso em outros estados também. Eu estou só falando de Minas porque é onde a gente está. Mas eu acho que é isso. Mais alguma consideração ou a gente pode finalizar por aqui? Para mim tá ótimo. Um último comentário. Eu vi um comentarista, Alexandre Garcia, comparando a Copa América com as Olimpíadas no Japão. Ô, Alexandre Garcia, me ajuda, cara. Você foi comparar o número de vacinas que foi feita no Japão, que o Japão comprou, já distribuiu, o número de vacinas que o Brasil comprou, distribuiu. Só que você esqueceu de falar quantas pessoas infectadas em cada país, em quantas pessoas morreram. Ô, gente, quando for fazer uma análise, vamos ser honestos, não vamos falar essa metade das coisas, não. Vamos falar de tudo, por favor. Vamos analisar tudo direitinho. Inclusive, a mesma crítica que eu estou fazendo aqui ao Alexandre Garcia serve para a Globo, porque se a Globo critica a Copa América, não vai então dar moral para a Libertadores, não. Ou você escolhe um lado e fica nele, ou você escolhe o outro e fica nele. Não adianta você ficar para cada lado, você vai comprar um boi, não, cara. Vamos ter coerência aí, galera. É isso aí, desabafo. Beijo para vocês. Trem! Então, bacana demais. Agora só basta quem está nos assistindo, nos ouvindo, curtir, comentar, opinar e dar o like. Pois é, o pessoal que está nos vendo, pode comentar aqui embaixo no programa. E aí, vocês acham que deveria ser feita a Copa América no Brasil? Vamos discorrer sobre isso. Vocês têm mais alguma coisa para contribuir? Tem mais algum segredo aí que vocês desvendaram, igual a gente desvendou aqui para compartilhar?
Tem muita coisa nesse assunto, né? E aí? Deve ser feito? Não deve ser feito? Foi politizado? Não foi politizado? Vamos ferver no debate. Isso aí. Valeu! Obrigado, até mais.